Olá, alunos! Vamos fazer agora a atividade de língua portuguesa da semana 24 a 28 de maio de 2021. Aqui nós temos conhecimento do alfabeto do português do Brasil em ordem alfabética. A nossa atividade aqui, número 1, é uma atividade, nós vamos trabalhar o quê? Sinônimos. Então, vou colocar aqui para você o que é um sinônimo. Então, eu coloquei aqui, nome que se dá a palavras que têm significado idêntico ou semelhante às outras. Pus dois exemplos aqui, morrer e falecer. Então, elas têm o quê? O mesmo significado. Depois e após. Tanto faz você falar depois da aula ou após a aula, tem o mesmo significado, entendeu? Então, isso são sinônimos, tá? Então, aqui nós temos um quadro, você vai reescrever essas palavras e vai substituir essas aqui que tem em negrito, que está sublinhada em cor mais escura, por alguma dessas palavras do quadro. Esses aqui são sinônimos e você vai substituir. Na letra A tá assim, por que todo esse choro? Então, nós vamos pegar a palavra choro e vamos encontrar um sinônimo aqui para substituir ele, A palavra que pode substituir o choro, a palavra pranto. Por que todo esse pranto? Então, quer dizer, por que você está chorando tanto? Então, nós podemos substituir o choro pela palavra pranto. Então, como ficou a frase? Por que todo esse pranto? Substituímos a palavra choro por pranto. Vamos na letra B. Lúcia e Ana não são irmãs, mas são semelhantes. Então, qual a palavra que podemos substituir por semelhantes, que vai ficar com o mesmo significado? Eu posso falar que elas não são irmãs, mas elas são o quê? Parecidas. Aqui é a palavra, Pode, às vezes, uma pessoa chegar para você e falar, como você é parecida com a sua mãe, como você é parecida com a sua avó. Então, é o mesmo que semelhante, tá? Então, como ficou? Lúcia e Ana não são irmãs, mas são parecidas. Agora, vamos aqui na letra C. Faça uma poupança para pagar a viagem. Faça o quê? Uma economia, não é? Pode guardar o dinheiro para pagar a viagem. Então, tá aqui, faça uma economia para pagar a viagem. Trocamos a palavra poupança por economia. Agora, vamos fazer as outras. Letra D. Ninguém sabe qual será a resolução do juiz. Qual a palavra que nós podemos trocar por resolução? Podemos trocar por solução. Então, na D ficou, ninguém sabe como será a decisão do juiz. Então, a palavra resolução foi trocada substituída pela palavra decisão. Na E, amigo oculto é uma brincadeira comum no Natal. Então, qual que é a brincadeira comum no Natal? O amigo secreto. Podemos trocar oculto pela palavra secreta, porque tem o mesmo significado. Então, você pode escrever que o amigo secreto, é uma brincadeira comum no Natal. Tá vendo? Uma brincadeira comum no Natal. Os pastéis foram fritos em gordura quente. Então, podemos substituir a palavra gordura por óleo. Então, os pastéis foram fritos em óleo quente. Ainda não se sabe a causa da doença. Então, ainda não se sabe o que? O motivo da doença, a origem da doença, não é? Então, pode substituir por umas delas. Aí lá no quadro tá origem. Então, vamos. Ainda não se sabe a origem, tá, da doença. Então, tá aí a resposta. É preciso umedecer o pano para proteger a massa. É preciso que molhar o pano. Então, tá aqui, é preciso molhar o pano para proteger a massa. Trocamos
umedecer por molhar. E fala assim, a cozinha daquele restaurante é muito asseada. Nós vamos trocar a palavra asseada por limpa, né? A cozinha daquele restaurante é muito limpa. Na número 2, fala assim, nós não escrevemos da mesma forma que falamos. Costumamos falar em uma linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem popular que usamos em nosso cotidiano, como é uma conversa com nossos familiares, amigos pelo WhatsApp, etc., em que muitas vezes não falamos o final das palavras. Vocês já tiveram dificuldade na hora de escrever uma palavra que termina com O ou U? Vamos treinar para aprender? Complete ao final de cada palavra com a letra O ou a letra U. Então, aqui nós vamos finalizar as palavras, né, com O ou com U, tá? Então, aqui, pequeno. Então, nós vamos pôr o O. Tem que prestar atenção, porque se você falar errado, você também vai escrever errado. Se você falar pequeno, quando você for completar aqui, você vai colocar U, porque você conversou assim. Então, tem que falar correto para poder escrever aqui, completar corretamente. Então, termina com O. Outro, termina com O também, tá? Pediu, tá? Termina com U, tá? Pediu. Cativou, U também, tá? Procuro, com O, procuro, tá? Letra O. Percebeu, letra U. Piloto, letra O. Urubu, termina com U. Camelo, letra O no final. Sapato, letra O no final também. Espaço, termina com O. Cavalo, O também, tá vendo? Tem que pronunciar direito para a palavra ficar direitinho. Bambu, termina com U. Sapo, termina com a letrinha O. Tucano, termina com a letra O. Que fala, leia atentamente o quadro abaixo e depois responda as questões a seguir. Que no quadro fala assim, usamos são com S só em todos os substantivos derivados de verbos terminados em inder, verter e pelir. Então, todos os verbos que terminam com esse final, você vai usar o substantivo são com S só. Então, usamos são com dois S em todos os substantivos derivados dos verbos que terminam com agredir, mentir e ceder. Então, tem que terminar com esses final aqui, ó. Exemplo, agredir. Aí, você vai completar, vai ser, virar agressão. Então, aqui, ó, o verbo aqui terminou com agredir, igual tá aqui, ó. Então, se você vai falar a palavra agressão, ela vai ter dois S. Mesma coisa aqui, ó, omitir, ao finalzinho dele aqui, ó. Você vai falar de omissão com dois S. Ceder, tá vendo? Então, você vai usar o quê? Esse final de C são com dois S. E usamos o C cedilha nos substantivos terminados em ter e torcer. Exemplo, deter. Vou falar em detenção, vou usar o C cedilha. Falar obter, tá vendo o finalzinho ter? Ó, você vai usar, para fazer obtenção, vai usar o C cedilha também. Então, vamos fazer a atividade número 3. Leia as frases abaixo e liga as palavras destacadas ao seu significado. Essas atividades foi tiradas do livro Aprender Juntos da Língua Portuguesa do 5º ano, página 242. Então, aqui as frases. Arnaldo vai ao cinema na sessão das 7. Joana está lendo a sessão de esporte no jornal. O Congresso Nacional marcou a sessão para votar o projeto. Viu que a palavra sessão aqui foi escrito uns com C cedilha e outros com dois S? Então, nós vamos fazer o quê? Vai ligar as frases, né, o seu significado. Parte de uma publicação. O que é parte de uma publicação? Joana está lendo a sessão de esporte do jornal? Sim, é uma parte de uma publicação. Foi publicado, né,
no jornal. Então, vamos ligar aqui, ó. O Congresso Nacional marcou a sessão para votar um projeto. Então, o que? Um tempo de duração de uma explicação ou uma reunião? É um tempo, né? A sessão para votar o projeto é um tempo de explicação ou duração de uma reunião, porque marcou, ó. Marcou a sessão para votar o projeto. Então, tá aqui. Aí, ó. Arnaldo vai ao cinema na sessão das 7. Então, é aqui também, ó. No tempo de duração de explicação ou de uma reunião. A sessão das 7 também entra nesse tempo de explicação, né? Tempo de duração ou explicação de uma reunião. Qual que é a duração? É na sessão das 7. Então, é aqui também. Na questão 4, fala assim: em relação ao emprego do sufixo são com 2 S, 1 S cedilha, observe a tabela abaixo e complete com os substantivos que são derivados dos verbos a seguir. Então, aqui estão os verbos e aqui nós vamos colocar os substantivos que derivam desses verbos. Então, vamos. O verbo admitir. Então, como que eu vou falar? O finalzinho dele aqui, ó. Nós vamos observar o finalzinho do verbo. Então, conforme as normas lá das nossas regras gramaticais, aqui nós vamos escrever admissão, tá? Vamos usar o quê? Os 2 S's, tá? Que nós vamos colocar os 2 S's. Cedir, vamos usar a sessão, também com os 2 S. Então, aqui nós temos sessão, né, com 2 S, né, por causa da nossa regra gramatical. Aqui em conceder, nós vamos concessão. Então, a concessão, porque terminado em tir, usa 2 S. Omitir também, o finalzinho, ó, usa 2 S. Aqui nós temos omitir e permitir, tá vendo? Os dois. Então, vai ser o quê? 2 S também, vai ser emissão, né? Então, ó, emissão e aqui permissão, porque os dois terminam com tira aqui, ó. Tem esse finalzinho aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse finalzinho aqui, ó. Mitir, tá vendo, ó? Então, ele vai terminar o quê? Com o substantivo com 2 S, tá? Então, agora nós vamos por regredir. Então, qual que vai ser aqui? Mesma coisa, regressão com 2 S também, tá? Então, mesma regrinha gramatical, ó. Vamos lá usar regressão com 2 S, tá? Próximo. Transgredir, transgressão, 2 S também, ó, tá? Transgressão, mesma regrinha gramatical do finalzinho. Acender, aí nós já vamos usar o quê? Acessão, 1 S só, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Acessão, ascensão com 1 S só. Expelir, expulsão, expulsão, tá? 1 S só. Pretender, pretensão, 1 S só também. Ó, pretensão. Reverter, reversão, com S só também, ó, tá vendo? Reversão. Ater, atenção, aí já vai ser com o quê? C cedilha, né? Ó, com C cedilha, tá bom? Então, esses são os substantivos desses verbos, tá? Respeitando, né, as nossas normas aqui gramaticais, olhando o finalzinho aqui, ó, como ele termina, então,
Aí nós vamos saber se é 2S, 1S ou C cedilha. Então, termina aqui a atividade de língua portuguesa da semana 24 a 28 de maio de 2021.